É, foi exatamente o que você leu. Eu estou enjoado da região de Kanto. E muito provavelmente você também está. Eu não quero que esse vídeo seja um tipo de hate à região de Kanto, mas sim uma crítica de certa forma. Então, dito isso, pode abaixar essas armas e ver esse vídeo para você entender melhor. Então, como todo mundo já sabe, a região de Kanto foi a primeira a ser lançada. Basicamente, ela foi a pioneira da Pokémon Company. E foi justamente por conta dela que várias pessoas se apaixonaram por Pokémon. Sabe, ela foi a primeira, é a nostálgica, todo mundo ama. Com certeza você sabe de cor dos 151 primeiros Pokémons, ou pelo menos tenta se lembrar. Mas o mais importante saber sobre ela é que essa região foi a responsável por manter os jogadores antigos na ativa, fazendo com que um monte de marmanjo compre esses jogos até hoje. E eu não jogo porque eu faço a mesma coisa, fazendo com que muitas pessoas ainda continuem jogando e comprando jogos porque simplesmente amam a região de Kanto. Sabe, lembrar daquela nostalgia de quando você jogava quando era criança é muito bom, mas de certa forma também pode ser algo bem ruim, vamos dizer assim. Pode ter ficado um pouco confuso? Pode, mas deixa eu explicar. E bem, já que você é fã de Pokémon, com certeza em algum lugar da internet você já deve ter ouvido falar da palavra Gen 1ers. E bem, se você não sabe o que é Gen 1er, basicamente é um termo utilizado pelos fãs de Pokémon para se referir a uma pessoa que é fã das antigas, sabe? Mas não aquele fã normal, é aquele fã que só liga pra Kanto e fala mal de qualquer outra região. Sério, tem gente que se incomoda com a existência de jogos. Mas enfim, basicamente esses caras só ligam unicamente pra Kanto. Se você falar de qualquer outra região pra cima deles, eles vão querer te dar uma surra. Mas no máximo, raramente algum deles vai gostar de Jotô também, porque basicamente também é antigo e, bem, é nostálgico também. E por que eu falei isso exatamente? Bom, para vocês saberem que esse tipo de pessoa é aquela que vai lá nas avaliações dos jogos e vai comentar mal de qualquer coisa que eles encontrarem. Tem até um meme onde tem o Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, onde nas avaliações um cara escreveu: tem muita água. Sim, exatamente. O cara criticou por ter muita água. Pra ver aonde eles podem chegar, não é mesmo? Mas não se engane, eles também têm muito poder. Ou pelo menos antes tinha, já que hoje em dia não tem tanta gente assim. Eu expliquei tudo isso, mas não é à toa, porque a Pokémon Company e a Nintendo são basicamente empresas. Elas em si querem ver a maior quantia de pessoas que comprem e gostem dos jogos. Então a maior solução deles foi simplesmente deixar os Pokémon de canto disponíveis para captura em qualquer um dos outros jogos. Mas eles mal sabem que foi a pior e é o maior erro que eles poderiam cometer. Querendo ou não, Kanto tinha muita influência sobre os outros jogos. Basicamente, Pokémon Gold, Pokémon Emerald, Pokémon Diamond, Pearl simplesmente tinham sido muito influenciados pela região de Kanto. E isso fazia com que alimentasse muito os Gen 1ers, porque basicamente por que você queria montar um novo time com novos Pokémon se você podia montar o mesmo time em cada geração? Para eles, para que você vai abandonar seu querido Psyduck por qualquer outro Pokémon? Mas até aí não era irritante, porque até que era legal você pegar os outros Pokémon que você tinha anteriormente nos outros jogos e trazer para o seu novo time. Só que, bom, não acabou muito bem para os jogos futuros. O maior exemplo de como uma decisão ruim pode sim afetar os jogos futuros foi sem dúvidas com a quinta geração. Pokémon Black e White, lançados em 2010, era para ser um jogo inovador. Aquele jogo tinha como principal missão fazer com que os novos e velhos jogadores vivessem uma nova experiência. E tudo isso sem influência das outras regiões. Ou seja, se você quisesse jogar esse jogo, você só poderia capturar Pokémons originais de Unova, fazendo com que todo mundo começasse do zero, sendo novo, velho jogador, todo mundo iria começar do zero. Só que simplesmente por os marmanjo com barba na cara, descobrindo que não iriam encontrar o seu Rattata no começo, foi o motivo de rebelião. Um monte de Gen 1ers estavam atacando a quinta geração simplesmente por não ter laços com a antiga geração.
sendo que claramente ela foi inspirada na Pokédex de Kanto. Mas do mesmo jeito eles não quiseram saber. Eles atacaram com todas as forças a quinta geração. Tanto o anime quanto os jogos eles avaliaram de uma forma terrível. Tanto que Pokémon Black e White 2, que veio na sequência, trouxe os outros monstrinhos das antigas gerações. E cá entre nós, eu acho que com certeza eles fizeram isso de forma muito forçada. Eu acho que eles não queriam fazer isso de forma alguma. E meus amigos, você não sabe como esses jogos foram divisor de águas. Sério, só anos depois, as pessoas descobriram que na verdade esses jogos de Pokémon Black e White, na verdade simplesmente eram incríveis. Mas infelizmente não tinha mais volta. Agora todos os jogos futuros foram afetados por isso. Agora qualquer outro jogo de Pokémon que você for comprar vai estar infestado de Pokémon de Kanto e fazendo com que as maiores injustiças fossem cometidas. E é sério, qualquer outro jogo futuro vai ter esses Pokémon bem escancarados na sua tela. Vamos supor, a região de Kalos. Depois que você enfrenta o primeiro ginásio, o ginásio do tipo inseto, você tem o direito de pegar um inicial de Kanto, ou seja, Charmander, Squirtle ou Bulbasaur. Mas basicamente até aí seria de boa. Se boa parte das Mega Evoluções não tivesse um bicho de canto ganhando elas. Sério, qual é o sentido de um Pokémon inicial ganhar duas Mega Evoluções e o Flygon não? Sério, tirando o Charizard, só o Mewtwo tem duas Mega Evoluções. Você tá comparando o lendário com o inicial, cara. Na região de Alola foi menos pior, só que Z-Moves ainda tinham muitos exclusivos que eram de Pokémons da região de Kanto. Que é outro exemplo? Gigantamax e Dynamax. Basicamente, qualquer Pokémon pode ficar grande, só que só alguns podem ganhar uma aparência diferenciada. Uma metade é da região de Galar, ou seja, a original do Dynamax e Gigantamax. Até aí faz sentido. Só que a outra metade é Kanto, cara. Qual é o sentido disso? Sério, às vezes eu só quero uma região que não tenha os iniciais de Kanto ou qualquer coisa de Kanto. Mas eu sei que isso vai ser basicamente impossível porque os Gen Runners fizeram o favor de estragar todo o futuro da série de jogos de Pokémon. Não me levem a mal, eu gosto de Kanto. É uma região que eu amo porque basicamente foram os primeiros. É aquela boa nostalgia e tal, mas realmente, às vezes cansa de ter só eles aparecendo na sua tela. Às vezes você só quer ver coisas novas, bichos novos, qualquer outra coisa nova. Mas infelizmente você não vai conseguir porque eles ainda vão estar lá em todos os jogos. Principalmente os 3 primeiros iniciais. Eles vão estar lá em qualquer jogo, em qualquer lugar e em qualquer hora que você piscar. Isso fez com que eu ficasse enjoado de certa forma de Kanto. Não é que eu não goste de Kanto, mas eles ficando aparecendo toda hora, às vezes fica cansativo, sabe? Mas isso acaba não sendo culpa dos desenvolvedores de Pokémon, porque basicamente eles sabem que se qualquer coisa que não esteja relacionada a Kanto for usada, já era. Muita gente vai criticar, muita gente vai achar horroroso, você vai perder dinheiro e ninguém quer isso. Enfim, eu só fico imaginando se a Pokémon Company não tivesse dado corda para os Gen Runners. Talvez tivéssemos jogos incríveis com um rumo totalmente diferente, jogos inovadores, jogos que evoluiriam cada vez mais. Mas infelizmente estamos fadados a ver Kanto por muito e bom longo tempo, porque infelizmente ele vai ganhar cada vez mais força. Como por exemplo, ele vai ganhar cada vez mais formas novas, cada vez mais mecânicas novas, mais remakes, sendo que ninguém pediu. Sério, é a única região que tem 2 remakes, sendo que tem outros jogos que sim precisam de remakes e não ganharam, mas Kanto sim. Mas enfim, acaba sendo favoritismo, por um lado, acaba sendo por conta de não querer perder dinheiro, né? Mas enfim, com tudo isso que eu disse, eu só quero dizer uma coisa. Tá tudo bem você ter uma região favorita. Se você gosta muito, 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 muito da região de Kanto, boa, é sua preferência. É muito bom ter isso. Fique à vontade para amar uma geração, mas você também tem que aceitar que as coisas mudam, cara. Eu sei que às vezes a ideia de ter algo novo é assustador,
Mas se você der uma chance, ele pode se mostrar algo incrível. Às vezes temos que desapegar de certas coisas para ter outras coisas muito boas no lugar. E um bom exemplo disso é Pokémon Legends Arceus, que se mostrou um jogo incrível, que as pessoas, diferente de Pokémon Black e White, deram uma chance para esse jogo e ele se mostrou muito bom. Tá vendo que às vezes só precisa dar uma chance? Mas isso não significa que você deve esquecer toda a caminhada que já foi percorrida. A gente tem que manter as boas lembranças dos jogos que a gente já jogou, mas também dar uma chance ao novo, porque sério, ele pode impressionar.